E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer os artistas que sugaram até a última gota de seus álbuns ou das suas eras, vamos dizer assim. Pois é, no passado era muito normal que os artistas promovessem de uma forma mais assim, longa as suas músicas. Quando eu falo mais longa, eu falo tipo assim, lançando mais singles, fazendo várias performances, promovendo turnês, fazendo clipes a longo prazo e não a curto prazo, como hoje em dia a gente testemunha acontecer, né? Então assim, a gente tinha um vínculo mais profundo, vamos dizer assim, também com essas eras dos artistas. E uma loucura quando a gente compara com hoje em dia, onde basicamente a era digital faz com que os álbuns durem um período de 2 semanas apenas e artistas que alcançam um grande hit abandonam a era simplesmente após lançar o álbum, né? Oi, Miley. Nesse vídeo a gente vai conhecer então as pessoas que fizeram isso mais a longo prazo. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conheceu, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo para você ser redirecionado e conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, vamos começar com uma artista que no passado ela sugou 2 das suas maiores eras até a última gota e hoje em dia ela finge que nem aconteceu, nem se dá o trabalho de, por exemplo, lançar clipes, né? Estou falando sim da nossa querida Queen Bee, Beyoncé. Vamos começar com a era I Am Sasha Fierce, que provavelmente foi a mais sugada de todas da carreira da lenda. O I Am Sasha Fierce foi o terceiro álbum de estúdio solo da carreira da Beyoncé que ela lançou em 12 de novembro de 2008. Esse disco teve um lançamento diferenciado porque ele é considerado um álbum duplo, porque eles queriam comercializar os 2 lados artísticos de Beyoncé. O primeiro lado, que é o I Am, continham músicas mais pop, mid-tempo, mais lentas e baladas de R&B. O outro lado, que era o Sasha Fierce, era a parte mais farofa do disco. Então a gente tinha eletropop, tínhamos elementos de europop, entre outras coisas. O álbum foi um sucesso estratosférico e deu para Beyoncé o terceiro álbum #1 da carreira dela de forma consecutiva. O disco vendeu 482 mil cópias somente nos Estados Unidos na sua primeira semana. O disco conseguiu se tornar diamante e conseguiu receber mais de 30 certificações de platinas em mercados mundiais diferentes. Depois de mais de 6 milhões de cópias vendidas somente dentro dos Estados Unidos, o I Am Sasha Fierce se consagrou como um dos álbuns mais bem vendidos do século XXI, ultrapassando mais de 10 milhões de cópias. O álbum recebeu 7 indicações ao Grammy e conseguiu inclusive uma indicação para álbum do ano e conseguiu ganhar 6 dessas indicações, o maior número de prêmios conquistados em uma única noite por uma artista feminina. O sucesso absoluto do I Am Sasha Fierce, de toda a era Sasha Fierce, fez com que a gravadora trabalhasse esse álbum de uma forma absurda. Ela lançou diversos singles para esse projeto. Na verdade, a gravadora lançou 9 singles para o I Am Sasha Fierce. Um surto. Começamos com If I Were a Boy, lançado em outubro de 2008. Depois tivemos Single Ladies, seguido de Diva, depois Halo, depois Eagle, depois Sweet Dreams, depois Broken Hearted Girl, depois Video Phone e por fim o último single lançado em 2010, quase 2 anos e meio depois do lançamento do álbum original, Why Don't You Love Me? Nesse disco tivemos edições deluxe, tivemos edição japonesa, versão deluxe relançada, versão platino e ainda por cima um EP com várias faixas bônus. Tivemos também DVD de clipes e um live álbum da turnê, além de um live álbum especial de uma performance em Las Vegas. Foi uma era grandiosa e que marcou para sempre os fãs da Queen Bee. Porém, saturamos demais na época pelo grande movimento somente relacionado a isso, né? A Beyoncé se tornou meio que uma líder de mercado naquele momento e só se falava nela. Então chegou num ponto que ninguém estava aguentando mais o I Am Sasha Fierce.
Ainda falando da Beyoncé, ela teve uma outra era musical que foi muito sugada também, não como a I Am Sasha Fierce, que foi a mais sugada, mas foi igualmente muito popular, que foi a era B-Day, que foi o segundo, inclusive, momento da carreira solo da Beyoncé, que é o segundo álbum de estúdio dela. O B-Day foi lançado para coincidir com o aniversário de 25 anos da lenda no dia 4 de setembro de 2006. Originalmente, esse disco era programado para ser lançado em 2004, porém, ele foi reprojetado para 2 anos depois por conta da gravação do álbum final das Destiny's Child, o Destiny Fulfilled. Vale lembrar também que a Beyoncé participou do Dreamgirls, que é um filme que foi super importante para a carreira dela e que também influenciou muito o álbum B-Day no aspecto do som que ela ia endossar naquela época. Inclusive, muitos culpam o sucesso de Dreamgirls, assim como também tudo que a Beyoncé foi exposta no Dreamgirls, por fazer aquele estilo musical caricato dela que ela endossou nessa era também e que depois ela continuou reproduzindo, que era aquela coisa do ventilador, o cabelo esvoaçante e afins. Não que ela não fizesse isso antes, mas ficou muito mais intenso na era B-Day de uma forma que criou uma identidade única para a lenda. O álbum B-Day recebeu uma aclamação maior do que o álbum antecessor por conta da grande qualidade sonora e performance vocal da Beyoncé. Vale lembrar também que o disco foi gravado em apenas 2 semanas. Ele foi um grande sucesso comercial e foi o segundo #1 consecutivo da Beyoncé nos Estados Unidos no aspecto de álbuns. Ela conseguiu vender 541 mil cópias nos primeiros 7 dias. O álbum também conseguiu ganhar um Grammy para Queen Bee na categoria de melhor álbum de R&B contemporâneo. Ela também lançou o B-Day Anthology Video Album, que apresentava 13 videoclipes para acompanhar as faixas do álbum. Foi lançado também uma versão deluxe do disco em abril de 2007 e tivemos também um EP com versões em espanhol com algumas coisas que ela não havia lançado antes de músicas do álbum. O disco B-Day vendeu mais de 8 milhões de cópias mundialmente e é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, principalmente dos anos 2000. E vale lembrar, gente, que a Beyoncé fez clipe para todas as músicas desse álbum, porém, somente uma parte foi trabalhada como single, mas mesmo sendo trabalhado só uma parte como single, as outras foram extremamente expostas e impulsionadas, principalmente por conta da pirataria na época, que fez com que o DVD pirata com os videoclipes se tornasse muito popular. Porém, dos singles desse álbum, a gente pode citar Deja Vu, Ring the Alarm, Irreplaceable, Beautiful Liar com a Shakira, Get Me Bodied e Green Light, que foi o 6º. De qualquer forma, o álbum foi basicamente trabalhado até o final de 2007, sendo que o I Am Sasha Fierce foi gravado meio que em 2008 todo. Então, a Beyoncé teve pouco tempo, vamos dizer assim, para finalizar uma era e já começar outra. Agora, uma artista, gente, que nós, quando falamos em sugar álbum, a gente tem que colocar essa basicamente no topo da lista, é a Shania Twain. Por quê? Ela teve o álbum mais vendido da história de uma artista feminina ever, que foi o Come On Over. Mas ao mesmo tempo que ele foi muito vendido, ele também foi extremamente enfiado goela abaixo do público e saturou de uma forma absurda. Esse álbum foi lançado em 4 de novembro de 1997 pela Mercury Records. Esse álbum se tornou o álbum country mais vendido da história, assim como o álbum mais vendido por uma artista canadense na história, e também é reconhecido pelo Guinness Book como o álbum de estúdio mais vendido por uma artista feminina solo, além também do álbum mais vendido de uma artista feminina nos Estados Unidos. Vale lembrar que esse também é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos nos Estados Unidos e no mundo. Inclusive, vale lembrar que ele é o 16º álbum mais vendido no Reino Unido. Em 2020, o Come On Over bateu oficialmente 40 milhões de cópias vendidas, sendo um fenômeno absoluto. 10 das 16 faixas do álbum atingiram o top 20 na parada Hot Country Songs. 8 delas atingiram o top 10, incluindo 3 #1s. 7 faixas também chegaram no top 50 da parada da Billboard Hot 100. A Shania Twain promoveu o álbum com apresentações na televisão, assim como também entrevistas. Ela também fez uma grande turnê para o disco chamada Come On Over Tour. Porém, o que fez esse álbum dar certo é que eles fizeram versões diferentes desse álbum,
tanto pop quanto versões internacional, tanto quanto versão country. E isso fez com que o público que estava gostando da versão country, que tinha ficado popular, quando recebeu a pop, acabou fazendo com que tudo explodisse muito mais, porque o pop acabava que estava vendendo muito mais do que um country, vamos dizer assim. Sendo assim, ela promoveu esse trabalho de 1997 até julho dos anos 2000, quase 4 anos. Com isso, tivemos o lançamento de 12 singles no total. Tivemos Love Gets Me Every Time como lead, Don't Be Stupid, You're Still the One, From This Moment On, When, Darling I'm Home, That Doesn't Impress Me That Much, Man, I Feel Like a Woman, You've Got Away, Come On Over, Rock This Country e I'm Holding On To Love. Com isso, ninguém aguentava mais a Shania Twain, viu, gente? Simplesmente se tornou um fenômeno ao mesmo tempo que uma coisa insuportável. Outra pessoa aí mais recente que teve uma era, vamos dizer assim, muito sugada, principalmente preciso dizer, foi provavelmente a era mais bem trabalhada dos anos de 2010, né, da década de 2010, vamos dizer assim, foi a Katy Perry com o Teenage Dream. Esse foi o segundo álbum de estúdio da Katy Perry e foi lançado em 24 de agosto de 2010 pela Capitol Records. O álbum conseguiu 5 number ones, como por exemplo California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T. e Last Friday Night. Com isso, o Teenage Dream se tornou o segundo álbum da história a ter 5 singles number one, ficando apenas atrás do álbum do Michael Jackson, o Bad, de 1987, que conseguiu o mesmo feito. Porém, para Katy Perry, ela foi a primeira mulher na história a conseguir este marco. Ela quase conseguiu um outro number one, porém a música The One That Got Away, que foi o 6º single do disco, ficou em número 3. O álbum foi um sucesso tão grande que ele já passou de mais de 10 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, sendo um dos álbuns mais populares da década também. O álbum recebeu várias indicações ao Grammy e foi relançado quase 2 anos depois do seu lançamento original. Sendo assim, a Katy Perry promove mais alguns singles no que a gente conhece do Teenage Dream, The Complete Confection. Sendo assim, o álbum conseguiu ter mais 2 singles, sendo um total de 8 faixas trabalhadas. Vale lembrar que a Katy Perry promoveu esse álbum com várias performances. Tivemos, por exemplo, o documentário autobiográfico dela, Katy Perry Part of Me, de 2012, e várias edições desse álbum no mundo. Na verdade, foram 9 edições. Sim, gente, foi sugado até a última gota, e muitos acreditam que o álbum Prism acabou se tornando uma continuação do Teenage Dream por conta da hype da Katy Perry, que ainda não havia acabado naquele tipo de estilo. Vale lembrar que a princípio o disco Prism ia ser um projeto muito mais dark do que, por exemplo, foi o Teenage Dream, que era totalmente colorido. Mas, por conta dessa situação comercial benéfica para Katy Perry, eles acabaram pelo jeito mudando isso e deixando esse conceito para um outro momento da carreira dela. Outro álbum mais recente que nós tivemos, inclusive, que foi totalmente sugado até a última gota, foi o Future Nostalgia da nossa querida Dua Lipa, também conhecida aqui no canal como Dula Peep. O Future Nostalgia é o segundo álbum da lenda e foi lançado em 27 de março de 2020 pela Warner Records. O álbum gerou 6 singles de total sucesso, junto com a faixa título, que foi apenas promocional. Don't Start Now, lançada no dia 1º de novembro de 2019 como primeiro single, obteve um sucesso comercial enorme e de crítica. A música conseguiu chegar em número 2 na parada da Hot 100, mas é number one moral. O Future Nostalgia foi extremamente aclamado pela crítica musical e é visto como um dos melhores álbuns de 2020, assim como também um dos melhores álbuns da nova década. No Grammy, Future Nostalgia foi indicado para Álbum do Ano e ganhou melhor álbum pop vocal, enquanto Don't Start Now foi indicado para Gravação do Ano, Canção do Ano e melhor performance pop solo. Esse disco teve algumas versões diferentes sendo lançadas, como por exemplo, o álbum de remixes Club Future Nostalgia, com alguns feats super interessantes. Tivemos também uma edição francesa desse álbum com a música Fever, que se tornou um outro single de sucesso da Dua Lipa, principalmente dentro da França, além do Moonlight Edition, que rendeu para ela mais um grande sucesso, que foi We Are Good.
Sendo assim, o álbum teve 8 singles no seu total. Tivemos Don't Start Now, Physical, Break My Heart, Hallucinate, Levitating, Love Again, We Are Good e Fever. Agora, para fechar com chave de ouro, não tem como a gente não falar dessa artista que, gente, eu preciso dizer para vocês que essa era é sem dúvida uma das eras mais importantes da música e eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal comentando sobre a importância desse comeback que foi o Emancipation of Mimi da nossa querida Mariah Carey. Porém, ao mesmo tempo que o Emancipation tem esse valor de ser um álbum de comeback que fez muito sucesso, também ele foi extremamente saturado no mercado e foi muito trabalhado também, de uma forma até, vamos dizer assim, over. O The Emancipation of Mimi, quando saiu oficialmente no dia 12 de abril de 2005, foi amplamente elogiado pela sua produção e performance vocal. Inclusive, eles apelidaram esse álbum como disco de festa de Mariah. O álbum obteve 8 indicações no Grammy, incluindo Álbum do Ano, e ganhou 3 prêmios, incluindo Melhor Álbum R&B Contemporâneo. Esse também se tornou o primeiro álbum da Mariah desde o Butterfly a estrear em primeiro lugar na parada da Billboard 200, quebrando oficialmente a maldição do flop que estava aterrorizando a lenda. Ele conseguiu vender mais de 404 mil cópias na primeira semana, se tornando o álbum mais vendido também dos Estados Unidos em 2005. Esse é um dos álbuns mais bem-sucedidos do século 21 e já passou também de 10 milhões de cópias vendidas mundialmente. O álbum teve vários sucessos, como por exemplo It's Like That, que se tornou uma das músicas de maior sucesso da carreira da Mariah, chegando no top 20 em vários países. We Belong Together, que acumulou 14 semanas em número 1 na parada e foi aclamada também pela Billboard como canção da década. E para promover o álbum, a Mariah embarcou na turnê dela de Adventures of Mimi, que aconteceu de julho de 2006 até outubro de 2006. Para esse álbum, 8 singles foram lançados, sendo eles It's Like That, We Belong Together, Shake It Off, Get Your Number, Don't Forget About Us, Fly Like a Bird e Say Something. Então, o que a gente conclui, né, gente? É um contraste absurdo quando a gente compara com o mundo de hoje e em como os artistas promovem seus trabalhos porcamente hoje em dia. Aqui a gente viu esse povo ralar mesmo e levar esses projetos muito longe. E eu preciso dizer pra vocês que a Dua Lipa conseguiu sugar até a última gota desse álbum no momento mais terrível do mundo e provavelmente o povo tava precisando muito de um Future Nostalgia naquele momento, né? O disco foi um escapismo para muitas pessoas e provavelmente seja esse o porquê dele ter feito todo o sucesso que ele fez, porque, vamos dizer assim, a Dua Lipa pavimentou um espaço só dela naquele momento com esse disco, assim como também a Mariah conseguiu isso na época lá do Emancipation, né? Mas no caso da Dua Lipa é uma situação mais adversa, vamos dizer assim, aos outros, que nós estávamos vivendo uma liberdade maior, vamos dizer assim, de publicidade do projeto no aspecto de performance, de aparecer nos lugares e afins, tá? Comenta aqui se existem outros álbuns que foram sugados até a última gota que eu não falei nesse vídeo, que eu faço um parte 2 com esses outros discos. Combinado? Ó, beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!